A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, mais uma vez, para deixar ao coração de todos os irmãos a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nessa hora de forma poderosa, de forma sobrenatural. E nós estamos aqui para contemplar a glória de Deus. E nessa oportunidade vou deixar para Deus iluminar e alegrar o coração de muitos dos nossos irmãos. No texto bíblico que está em 2 Crônicas, no capítulo de número 18, eu farei a leitura do verso 1 em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. Em alguns outros textos, nós vamos encontrar em outras traduções, fez aliança para a glória de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor que tem o controle de todas as coisas, neste momento, Espírito de Deus, fala com teu povo, usa-me como canal de bênção, para que possa ministrar, Senhor, a tua vontade a cada coração nesta hora. Em nome de Jesus eu oro, agradecido por tudo. Amém e graças a Deus. Irmãos, neste momento, nós podemos contemplar a palavra de Deus e ver que no versículo de número 1 está escrito que Josafá, rei de Judá, ele fez uma aliança com Acabe, rei de Israel. E todos nós conhecemos a história do rei Acabe. Nós vemos que a história do rei Acabe diz que ele era um homem de Deus, um homem que servia a Deus, mas por fazer aliança com nações que cultivavam deuses estranhos, ele terminou deixando se envolver pelas idolatrias e pelas investidas do maligno. Nós sabemos que esse rei Acabe, ele casa com Jezabel, fazendo assim uma aliança com a nação estrangeira. E neste momento aqui, ele convida ao rei Josafá para que com ele faça uma aliança, para que eles possam resgatar ou tomar de volta uma cidade que estava no poder dos inimigos, uma cidade chamada Ramote de Gileade. Então, neste momento, eles estavam ali reunidos, e o rei Josafá, homem de Deus, a Bíblia vai contar no capítulo 17, do 2 Crônicas, a história ou fatos que aconteceram com Josafá, homem íntegro, homem que sempre buscava a organização e a orientação das coisas de Deus. Então ele fez o convite, Acabe fez o convite para que Josafá, junto com ele, fossem contra os inimigos, a fim de resgatar essa cidade de Ramote de Gileade. Então o rei Josafá, como um servo de Deus, como um homem temente a Deus, ele pediu para que fosse consultada a palavra de Deus, para se saber qual era a vontade de Deus, se a vontade de Deus era que eles subissem ou que eles não subissem a essa guerra. Então, o rei Acabe convoca os 400 profetas, que nós sabemos que são os profetas de Baal, e esses profetas começam a profetizar, dizendo que sim, que vai dar certo, que eles subam para a guerra e que Deus já haveria dado a cidade nas mãos, os inimigos, nas mãos do rei Acabe e do rei Josafá. Mas observe como é o coração do homem de Deus. O coração do homem de Deus, ele não se conforma com qualquer coisa. Enquanto ele não sente, ele não ouve a voz verdadeira do Espírito Santo de Deus, ele não se inclina a determinadas decisões, ele não se inclina a determinadas opiniões. Então ele pede para que seja consultado ainda um outro profeta do Senhor. E me chama a atenção a forma como ele fala. Outro profeta do Senhor. Não há outro profeta do Senhor a que nós possamos consultar para sabermos qual a verdadeira vontade de Deus. E aí o rei Acabe disse, sim, um profeta chamado Micaías.
só que este só profetiza contra mim, coisas que são contrárias à minha vontade, como se Deus tivesse trazido os profetas à terra para fazer a vontade de ninguém. Os profetas que vieram e que profetizaram, eles profetizaram segundo a vontade de Deus. Eles sempre profetizavam segundo a vontade de Deus. Então foram lá chamar Micaías. Micaías veio e aí, naquela situação, quando ele estava vindo, já advertiram para ele: olha, todos os profetas estão falando em um só tom, como se fosse um só homem, falando para que suba, para que eles vão à guerra e que Deus vai dar a vitória. Então, eles queriam que Micaías profetizasse da mesma forma, concordasse junto a todos os profetas. E ele disse: vive o Senhor, que aquilo que o Senhor falar ao meu coração, isso eu vou falar para o rei. Levaram ele então, e ele lá profetizou, segundo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, da forma que Deus tinha colocado no coração dele. E ele então disse a verdade para aquele povo. Primeiro ele apresentou uma situação, depois ele apresentou outros. Irmãos, quando lerem o texto, verão com mais detalhes o que o Espírito Santo de Deus ainda vai falar mais aos corações dos irmãos fazendo a leitura do texto. Mas ali ele havia advertido que se eles subissem, que ele morreria, porque ele tinha visto o povo de Israel disperso, um para cada lado, sem um líder, sem alguém que os orientasse. E Acabe, como sempre, não gostou dessa situação, não gostou da forma com que Micaías profetizou. Então mandou colocar Micaías na prisão, e quando ele voltasse, ele resolvia a situação de Micaías. E aí Micaías disse para ele: se o senhor voltar, não foi Deus que falou. Então nós precisamos a cada dia nos ater àquilo que o Senhor nos orienta. E nós precisamos refletir neste momento sobre a palavra que Deus está colocando nos nossos corações, principalmente para os dias de hoje. Com quem nós estamos fazendo as nossas alianças? Com quem nós fazemos as nossas alianças? Nós somos pessoas chamadas com um propósito divino, com um propósito maravilhoso daquele Deus, do Deus que criou todas as coisas. Nós não fomos chamados por qualquer um, nós fomos chamados por um Deus que perdoa pecados. Nós fomos chamados por um Deus que opera milagres, que opera maravilhas. Um Deus que nos prometeu uma terra que emana leite e mel e cumpriu. Um Deus que tem cumprido toda a sua vontade na nossa vida. E nós precisamos neste momento, principalmente neste momento, observar as coisas que Deus fala aos nossos corações. Se nós somos realmente servos de Deus, nós precisamos obedecer à voz do Espírito Santo em nossos corações. E eu pergunto para todos os ouvintes nessa hora, para a igreja do Senhor: com quem nós estamos fazendo as nossas alianças? Quem nós temos escolhido para fazer as nossas alianças? Será que nós temos consultado verdadeiramente a Deus? Será que verdadeiramente Deus está nesse negócio, dessas nossas alianças? E a Bíblia diz que o próprio Deus enviou um espírito de mentira para colocar na boca de todos aqueles profetas para que eles profetizassem mentira. E aí nós entendemos que no Antigo Testamento as coisas aconteciam assim, os créditos não eram dados a Satanás. Satanás não tinha crédito, no Antigo Testamento. Então, quando diz ali que o Senhor foi quem enviou um espírito de mentira para colocar na boca dos profetas, para induzir a Josafá e a Acabe, principalmente Acabe, a irem à guerra, então nós sabemos que foi por esse propósito. E nós vemos o que diz a palavra, concluindo que ele perdeu ali a sua vida e aconteceu a profecia
de Deus para aquele lugar, para aquele momento, como sempre prevalece a profecia. Sendo de Deus, vai se cumprir. Então, que Deus em Cristo abençoe a todos nós nessa hora e reflita a cada dia com quem nós estamos fazendo as nossas alianças. Qual as atitudes que nós temos tomado como servos de Deus? Atitudes que nasce no coração de Deus ou atitude que nasce nos nossos próprios corações? Além do que, o próprio Deus ele diz que nosso coração é uma coisa enganosa. Então, que Deus continue abençoando a todos, em nome do nosso Senhor Jesus, e até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos.